Olá, Vibe Mulher! Seja bem-vinda ao quarto vídeo da série Devoção. E hoje nós falaremos sobre os 5 P's de um estudo saudável da Bíblia. Esse vídeo foi baseado no livro Mulheres da Palavra, de Jim Wilkins. Vamos lá? Então, os 5 P's do estudo saudável da Bíblia são: estude a Bíblia com propósito, estude a Bíblia com perspectiva, estude a Bíblia com paciência, estude a Bíblia com processo e estude a Bíblia com preces. Estude a Bíblia com propósito. Nós vamos responder a pergunta: qual o propósito de lermos a Bíblia? Fazer com que nos sintamos bem? Ter ajuda para tomar decisões? Ter ajuda para a nossa autodescoberta? Bem, todos estes são bons motivos. Porém, o mais importante é saber que a Bíblia conta uma única história. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos fala acerca do reino e do governo de Deus. Uma história de criação, queda, redenção e consumação. O propósito, ao ler a Bíblia, deve ser buscar essa história principal cada vez que recorremos à Escritura. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita em diferentes estilos literários. Temos os livros da lei, livros poéticos, livros de sabedoria, livros proféticos, cartas. Leia cada um desses livros buscando encontrar Cristo na criação, na queda, na redenção e na consumação. À medida que você começar a estudar a Bíblia com propósito, ou seja, com a história principal em mente, você ficará deslumbrada conforme seus olhos vão se ajustando a esse novo ponto de vista. Com o tempo, você se tornará melhor em conectar as áreas individuais do estudo a uma compreensão integral do propósito de Deus desde Gênesis ao Apocalipse. Estude a Bíblia com perspectiva. Quando você entender o propósito para o qual a Bíblia foi escrita, ou seja, quando você contemplar o reino e o governo de Deus revelado na sua palavra, você compreenderá melhor o seu próprio lugar nessa história da redenção, nessa história principal. Uma vez que você tenha determinado o seu propósito, estará preparada para considerar a perspectiva sobre o qual devemos ler a Bíblia. Você precisa entender que cada um dos 66 livros da Bíblia conta a sua própria história, refletindo o caráter de Deus por meio de uma lente histórica e cultural específica. Mas como você pode aprender e estudar com a perspectiva correta? Para isso, nós precisamos desenterrar a história. Entenda que os cristãos atuais, nós cristãos modernos, atuais, nós herdamos a nossa fé baseada, construída sobre o fundamento daquilo que veio antes de nós. Os contextos históricos e culturais da Bíblia estão lá na Bíblia para serem escavados. Mas somente aqueles crentes com senso de seu pequeno lugar na história da redenção estão dispostos a cavar com diligência para ter essa perspectiva. Então, nós não podemos desconsiderar o público original para o qual as Escrituras foi destinado, o propósito original a qual a Bíblia foi escrita. Não podemos costurar a nossa leitura moderna para adaptar os nossos próprios objetivos. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre exegese? Exegese é esse processo de escavação no sentido original de uma passagem. Podemos fazer isso por meio de 5 perguntas básicas, perguntas arqueológicas básicas para qualquer texto em questão. Pega sua caneta, seu caderninho e anota aí essas perguntas para te ajudar. A primeira pergunta: quem escreveu esse texto? A segunda pergunta: quando esse texto foi escrito? A terceira pergunta: para quem esse texto foi escrito? Quarta pergunta: em qual estilo literário ele foi escrito? Quinta: por que ele foi escrito? Respondendo essas perguntas, você conseguirá
fazer esse processo de escavação, né, do contexto original do texto. Terceiro P, nós já falamos de propósito, nós já falamos de perspectiva, e agora nós falaremos de paciência. Estude a Bíblia com paciência. O estudo bíblico, assim como a maioria das habilidades, exige de nós disciplina. Se você já teve que aprender alguma habilidade, você provavelmente se recordará de alguns sentimentos ou emoções que acompanharam você nesse processo. Sentimentos de inadequação, monotonia de repetir o processo até que você tenha aprendido, o desejo intenso de abandonar, não quero mais saber disso, ou de encontrar uma maneira mais fácil para realizá-lo. Enfim, aprender a estudar a Bíblia traz todos estes mesmos sentimentos. Por isso, é necessário que nós tenhamos paciência. Tenha paciência com você mesma. Aprender exige trabalho. Isso é tão verdadeiro em relação a aprender a Bíblia quanto aprender matemática ou qualquer outra matéria. Pensamos que aprender a Bíblia é algo natural, quanto respirar. Afinal, se conhecer a palavra de Deus é algo tão bom para nós, com certeza Deus tornará essa tarefa mais fácil. Ele não vai dificultar em nada. Mas o aprendizado da Bíblia exige de nós disciplina. E a disciplina é algo que nós não aceitamos naturalmente. Não é incomum nós ficarmos impacientes quando não compreendemos alguma passagem da Bíblia, mas se cedermos à impaciência, no processo de aprendizagem, teremos a tendência de reagir de duas maneiras. A primeira, nós desistiremos, ou a segunda, nós buscaremos algum atalho. Que atalho é esse, né? Que atalhos são esses? Anotações da nossa Bíblia, aquela que vem lá no rodapé, ou a gente vai lançar mão de algum comentário bíblico que esteja próximo. Mas usar a segunda opção é infinitamente melhor do que desistir. Desistir, jamais. Desistir está fora de cogitação, combinado? A paciência promove a aprendizagem. A ajuda dos comentários bíblicos que eu falei agorinha, pode... Por que não é bom? Não é tão bom, na verdade, né? Não que a gente não possa usar. Nós podemos, sim. Ele pode mascarar a minha ignorância a respeito daquele texto e dar um falso senso de que eu conheço os caminhos para compreender o que está em torno ali daquelas páginas. Então, é bom que nós leiamos e façamos aquele exercício de escavar o texto. Aí sim, se não compreendermos, se a gente não chegar a uma conclusão, ou a gente ficar em dúvida se o nosso entendimento está correto, nós podemos lançar mão de comentários bíblicos, sim. É importante que a gente não fique só com um comentário, né? A gente pode ler vários comentários para a gente buscar aquele que o nosso entendimento se adeque, né? Se eu nunca me permitir ficar perdida numa passagem bíblica, eu nunca permitirei que o processo de aprendizagem tome o seu curso apropriado. Então, ficar perdida faz parte do processo. Estudar com paciência exige de nós uma visão a longo prazo. Permitir-se ficar perdida em um texto significa que haverá dias em que o seu tempo de estudo talvez te deixe mais confusa do que estava antes de começar. Acontece. E isso faz parte do processo. Seja paciente com as circunstâncias. Algumas vezes, as circunstâncias das nossas vidas, por exemplo, a falta de tempo, que nos leva à impaciência, a gente não pode sempre confiar que a vida nos dará oportunidades de estudar a Bíblia. Às vezes, um novo trabalho, a chegada de um bebê, ter pais idosos que precisam de cuidado, uma grande quantidade de circunstâncias podem nos conduzir a um período no qual o tempo com a nossa Bíblia são roubados, ou eles acontecem em intervalos irregulares. Enfim, se você está vivendo essa etapa, se essa etapa da vida que você está agora
está dificultando que você separe um tempo regular para o estudo, mesmo com um grupo ou pelos seus esforços pessoais, preciso te dizer, está tudo bem. Se aquiete. Deus sabe aquilo que você pode dar e confie que Ele honrará a sua fidelidade nas pequenas coisas. Então, mesmo que às vezes você não esteja estudando como você sonhou ou como você imaginou, não desista. Continue, persevere, que seja 2 minutos, que seja 5 minutos. Leia a sua Bíblia. Confie que o Senhor conhece as circunstâncias melhor que você mesma e que Ele vê o seu desejo de aprender e crescer. Confie que esses momentos serão utilizados para o seu amadurecimento. Quero falar um pouquinho sobre a paciência e a frutificação. Quando é que nós veremos, né, o fruto desse aprendizado, nos nossos esforços em aprender a Bíblia? Se nós, filhas de Deus, temos um coração que é um solo fértil para a palavra do Senhor, nós somos capazes de ouvir e receber a palavra. E quando a paciência tiver feito o seu trabalho, nós seremos capazes de dar muito fruto. Seja paciente à medida que você praticar o estudo saudável. Permita que a semente da palavra germine e cresça de acordo com um bom tempo de Deus, confiando que uma colheita miraculosa será produzida no devido tempo. Sobre estudar com processo, nós já vimos que para desenvolver o conhecimento bíblico, precisamos ler a Bíblia com propósito, precisamos estudar com perspectiva, precisamos estudar com paciência. Para compreendermos ou construirmos o nosso entendimento das Escrituras, o nosso processo de aprendizagem precisa passar por 3 etapas diferentes: compreensão, interpretação e aplicação. Cada uma dessas 3 etapas busca responder uma pergunta específica a respeito daquele texto que nós estamos lendo. A compreensão faz a seguinte pergunta: o que o texto diz? Quando eu consigo responder essa pergunta, o que o texto diz, eu estou compreendendo a primeira etapa do aprendizado. A segunda pergunta, o que esse texto significa? Eu estou fazendo a interpretação do texto. E a terceira pergunta é: como esse texto pode me transformar? Eu estou fazendo a aplicação desse texto bíblico na minha vida. Estas 3 etapas entrarão em ação dentro de uma estrutura do propósito, da perspectiva e da paciência que nós já conversamos. Então, estudar com o processo nos permite descobrir o caráter de Deus nas Escrituras. Por meio de uma compreensão e interpretação cuidadosa, nos permite também aplicar adequadamente as Escrituras à luz de quem Deus tem se revelado ser. O processo de compreensão, interpretação e aplicação, no início pode parecer difícil, mas quanto mais você utilizá-lo, mais ele se tornará intuitivo. Gosto muito de escrever os devocionais, porque quando você escreve um devocional, você está utilizando isso, você está colocando o que o texto diz, estou compreendendo, o que esse texto significa, estou interpretando, e o que esse texto, como esse texto me transforma, eu estou fazendo uma aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Agora, o quinto e o último P, estude com preces. Apesar de ser o último P, este não é o P menos importante. As preces são o meio pela qual imploramos ao Espírito Santo para nos iluminar durante todo o nosso tempo de estudo. Sem orações, nosso estudo não será nada além de uma atividade intelectual. Orar é um meio de termos comunhão com o Senhor. Alguns elementos, eu adorei esse elemento da oração, espero que você também goste. Alguns elementos chaves da oração. Um acróstico, a Jean Wickens adora muito de acróstico, ela gosta muito de acrósticos.
capa, lembra disso. Capa, C-A-P-A. C de confessar, A de adorar, P de pedir e A de agradecer. Chaves da oração, então. Confessar. Confesse a Deus as suas falhas. Confessou suas falhas? Adore. Glorifique a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Confessou. Adorou o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele tem feito. Peça. Peça a Deus para perdoar os seus pecados e suprir as suas necessidades. Já confessou, já adorou por quem Deus é, já pediu para que Deus supra as suas necessidades, agora é hora de agradecer. Dê graças a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida e na vida da sua família, da sua igreja, das pessoas que estão ao seu redor e pelo que Ele tem feito no mundo. Reconheça os benefícios de orar em todas as etapas do seu estudo, mas permita-se incorporar-lhe as preces com o tempo. Ore com desejo sincero, não pelo sentimento da obrigação de orar ou de fazer as coisas da maneira certa. Se você não tem o desejo de orar, confesse isso para o Senhor. Diga, Senhor, eu não sinto essa vontade, essa necessidade de orar, mas eu quero falar contigo. Peça ao Senhor que Ele aumente o desejo em você de orar à medida que você vai estudando a palavra. Nós devemos orar antes, durante e depois do estudo, e em cada etapa nós devemos aplicar os elementos chaves da oração. Devemos confessar, adorar, pedir e agradecer em oração antes de todo o estudo, durante o estudo e após o estudo. Será que isso não é um exagero de oração? Às vezes a gente pode achar que é oração demais. Realmente no início pode parecer. Porém, as preces, elas suplicam a comunhão da Trindade em seu tempo de estudo. Uma comunhão doce e necessária para qualquer estudante da palavra. Então, agora a gente vai resumir rapidinho para a gente encerrar esse vídeo. Estude com propósito, compreenda onde o seu texto se encaixa na história principal da criação, queda, redenção e consumação. Estude com perspectiva, compreenda a arqueologia do seu texto, seu contexto histórico e cultural. Estude com paciência, decida não se apressar, estabeleça uma expectativa realista para o seu ritmo de estudo, concentrando-se na questão a longo prazo, ou seja, não posso ficar ávida agora e me esquecer disso amanhã. Não, eu tenho que ter isso todos os dias, todos os dias. Perseverança. Estude com processo. Comece a ler metodicamente para fazer a compreensão e a interpretação e a aplicação do texto. E estude com preces. Peça ao Pai para ajudar antes, durante e depois do seu tempo de estudo. Espero que esse vídeo te ajude no seu desafio do estudo da palavra. 5 P's para o estudo saudável da palavra. Fique com Deus, um grande beijo.